Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós vamos estudar em História o Império Azteca, um dos mais importantes impérios que existiu aqui na região do continente americano, sendo que eles dominaram a região hoje que é conhecida o país do México. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender da onde que vieram os astecas. A sua origem, pessoal, vem da América do Norte, onde que hoje é a região dos Estados Unidos. Não só isso, pessoal, eles tinham outro nome chamado mexicas ou astecas. Os dois valem para esse império. Eles não chegaram sendo um império no primeiro momento. Primeiro eles eram um povo, a qual ao chegar na região onde que eles dominaram, onde que foi o território dos seus impérios, começou a dominar outros povos. E esses povos passaram a fazer parte do Império Azteca. Continuando com esse rolê, eles chegaram na região do Vale do México por volta de 1325, onde fundaram a sua primeira cidade, que é a Tenochtitlan. Essa cidade, pessoal, foi a mais importante do Império Azteca e chegou a ter mais de 200 mil pessoas em seu auge. Então a gente tem que levar em consideração que ela foi uma cidade muito grande e importante e que eles fizeram essa cidade próxima ao lago Texcoco. Esse lago, pessoal, é um lago muito grande na região do México, no qual foi muito importante para o Império Azteca. Continuando, pessoal, então o Império Azteca se formou com a chegada desses povos mexicas na região do Vale do México, e a partir disso, ele não era um império ainda, eles eram um povo. Com isso, pessoal, eles tiveram o contexto de criar alianças ou conquistar outros povos por meio da guerra. Em torno disso, a gente tem que colocar o povo dominante como os mexicas, que são os astecas. Esse povo dominante, pessoal, eles então começaram a influenciar outros povos. Como eles começaram a influenciar outros povos? Eles dominavam esse povo ou por guerra ou por aliança. Então esses povos que estavam mais próximos, eles eram dominados e faziam parte então do Império Aztecas. Como é que funcionava? Na aliança. Então esses povos mais próximos dos astecas tentavam fazer uma aliança com eles e eles viravam então o mesmo povo, certo? E aquele povo que não quisesse fazer aliança com os povos astecas, eles deveriam então lutar contra os astecas. Então acontecia a guerra. Como os povos astecas faziam alianças com outros povos, eles tinham mais poder de guerra. E assim eles conseguiam dominar outros povos, certo? Acabando então com os povos, e essas pessoas que sobreviviam desses povos faziam parte então do Império Azteca, certinho? Então, pessoal, como funcionava então esse processo do Império Azteca? O Império Azteca não era um único povo, ele eram vários e vários povos diferentes. Cada povo desse tinha sua própria cultura e sua própria economia, baseava a sua produção, seu próprio chefe. Porém, com a chegada e a dominação dos povos astecas, a gente vai ter três diferentes tipos de povos ou tipos de dominações desses povos: os astecas dominantes e os outros povos dominados. Em torno disso, a gente precisa saber como era essa subordinação desses povos. A primeira, pessoal, alguns povos eram administrados pelos astecas. Como é que funcionava essa administração, então? Existe, então, o Império Azteca, né? A cidade principal, Tenochtitlan, quem dominava eram os astecas mesmo, e existiam os povos que, então, eram dominados. Então, no território dele, havia um administrador do Império Azteca, um cara que era asteca de verdade, dominando o território desse povo, certo? Outro tipo de subordinação, pessoal, os outros povos pagavam tributos, mas mantinham autonomia. Então, existia uma produção, né? Eles produziam, por exemplo, abóbora, feijão, milho, e uma parte dessa produção deveria, então, ir para o Império Azteca, certo? Mas eles ainda tinham seus próprios políticos, eles dominavam o seu território, certo? E por último, a gente vai ter então, outros povos pagavam tributos à força, quando recebiam visitas
punitivas. O que isso quer dizer? Seguinte, outros povos que eram um pouco mais arredios, que eram um pouco mais difíceis de lidar, eles mantinham um certo... Me ajuda aí, galera, eu esqueci a palavra. Eles mantinham, então, um certo grau de... Eita, cara, esqueci a palavra. Beleza, vamos continuar aqui que eu não vou editar o vídeo, viu? Outros povos pagavam tributos à força quando recebiam visitas punitivas. Esses povos, então, eles não eram muito chegados aos astecas. Então, o que eles faziam? Quando uma unidade do exército asteca ia, atacava esse povo e eles pagavam o tributo aos astecas. É assim que funcionava. Então, havia 3 tipos de subordinação dos outros povos aos astecas. Primeiro, aqueles que os próprios astecas dominavam. Segundo, aqueles onde que esses povos pagavam tributos, mas mantinham sua autonomia. E terceiro, aqueles que eram dominados à força, continuamente. Então, eles não querem pagar o tributo, beleza, vamos meter a porrada neles, velho. Então, pessoal, desenhei um mapa imaginário aqui para a gente ter uma ideia de como funcionava, então, a administração do Império Azteca. Mapa imaginário. Pam! Beleza, essa região que eu pintei aqui, ó, ela seria, então, a território do próprio povo azteca. É onde que os astecas dominavam. Aqui nessa região abaixo seria então onde que existiam outros povos sem se for astecas, só que os astecas dominavam o administrativo dessa região. Então quem dominava essa região aqui embaixo seria então os povos astecas. Nessa região aqui, pessoal, é o povo que paga tributo. Beleza, tem o milho, o feijão e outros tipos de plantas que esses povos plantavam para se alimentar, e eles deveriam dar uma parte para o povo asteca. E para finalizar essa parte aqui desenhada, seria o povo que só pagava tributo através da força, quando o Império Azteca tinha que ir lá e guerrear, conseguir os tributos e levar novamente. Então existiam essas formas onde que era dividido e administrado o Império Azteca. Então, pessoal, a cidade mais importante dos povos astecas era a cidade de Tenochtitlan. Ela era a cidade principal e central do poder do Império Azteca. Beleza, iniciou-se então à beira do lago Texcoco, que é um lago muito grande que existe lá no país chamado México. Ela foi construída ao longo do tempo entrando dentro do lago. Então eles fizeram a cidade dentro do lago. Olha tanto que eles eram inteligentes na arquitetura. Então eles fizeram ilhas artificiais que eles denominaram chamadas chimpanas. Essas chimpanas eram construídas por estacas de madeira que iam até o fundo do lago, fixando então essa ilha naquela cidade. A cidade também era cortada por vários canais, como ela era construída dentro do lago, certo? E esses canais eles eram utilizados para travessia de barcos com várias mercadorias, sendo que ela também era composta por vários arquedutos. Para quem não sabe, arquedutos são construções que levam água potável para dentro da cidade. Então eles captavam essa água lá das montanhas e traziam então para as cidades. Era também constituída por casas onde que essas pessoas, os astecas, moravam, e templos. Os astecas, pessoal, eram povos que tinham religiões politeístas. Então eles acreditavam em vários deuses e cada deus então tinha o seu templo específico. Ruas retas, eles eram pessoas que tinham uma urbanização muito boa. Então eles construíam ruas retas e largas para que carroças ou então pessoas pudessem transitar normalmente sem muito acidente, ou vice-versa. E por fim eles tinham um mercado central, onde que eles então trocavam os seus produtos, onde que eles faziam comércio entre eles. Então, e como é que funcionava? Eles não tinham dinheiro. Então, eles pegavam essas mercadorias e trocavam por outras mercadorias. Não só isso, pessoal. Eles também desenvolveram um contexto da medicina muito forte, que se encaixa no contexto da saúde, e também até criaram esportes. Eles sabiam que esporte é importante. Tanto é que eles criaram um jogo chamado O nome difícil. TLACHES
CLI. Olha eu errando o nome de novo. Caralho. Olá pessoal, então vamos continuando com a nossa aula. Os astecas desenvolveram uma medicina muito forte para o tempo deles. Essas medicinas eram baseadas tanto em gordura animal quanto na fauna, na produção de remédios a partir de vários tipos de vegetais ou de ervas que existiam na região. Foi catalogado pelo médico do rei espanhol que eles tinham mais de 1.200 espécies em que eles usavam na medicina. Então eles tinham tratamentos eficazes contra doenças lá no Império Azteca. Não só isso, pessoal, eles também eram pessoas que eles acreditavam bastante que algumas doenças eram pragas dos deuses. Então o que eles faziam? Muitos a sua formação religiosa, então, que era a politeísta, fazia eles acreditarem que rezando ou fazendo adivinhações, eles poderiam então curar essas doenças. Sendo que o mais importante a gente frisar aqui novamente é a utilização das plantas medicinais na recuperação daquela pessoa doente, do indivíduo doente. Não só isso, pessoal, no esporte. A gente acha que praticar esporte é uma coisa assim, vamos praticar um esporte que top da balada. Não, eles conseguiram fazer criar um jogo chamado Tlaxili. Ou, esse é o nome que eu sei falar, velho, não vou mentir. Mas continuando. Esse esporte, pessoal, ele era jogado a partir de uma bola de borracha muito pesada, no qual eles só poderiam fazer toques com o quadril ou com as coxas. Então, a partir disso, eles tinham que jogar essa bola num aro. É um jogo que é uma mescla de futebol com basquete numa arena que é em T maiúsculo. A arena deles era essa aqui, ó. Aí, ó. E nem deu pra ver essa parada aqui, olha. É um T maiúsculo, essa arena deles. Uau!